Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu desejo que sim, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome dEle. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por mais uma manhã na sua presença. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque todas as manhãs o Senhor nos renova em força, em ânimo, em verdade. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Bom dia a todos. Bom dia, Mi. Bom dia, Esther. Bom dia, Janaína. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Marley. A paz do Senhor Jesus. Essa semana é uma semana muito linda, muito importante para nós. Bom dia, Amélia. Seja bem-vinda. Vanessa, seja bem-vinda. É uma semana de consagração, né? Uma semana onde nós, eu e minha família continuamos em consagração e outras pessoas junto. No domingo, dia 14, a nossa igreja vai fazer um seminário de cura e libertação e vai ser lindo o que o Senhor vai fazer naquele lugar. O Espírito Santo vai operar com poder e glória. Hoje, na oração das 5 horas, na nossa igreja, foi muito lindo que o Senhor respondeu. O poder dele vai ser muito grande. Glória a Deus por isso. Assim como ele está agindo na vida de vocês, né? Cada dia, dia após dia, está havendo transformação, posicionamento, novas visões, não é? Em nome de Jesus. Vai ser uma imersão de 12 horas na igreja, das 9 da manhã às 9 da noite, terminando com o culto. Cura da alma, feridas da alma, libertação, quebras de corrente até a 14ª geração. Vai ser lindo o que o Senhor vai fazer. Toda a honra e toda a glória dele. Amém? Sejam todos bem-vindos. Terezinha, bom dia. Paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 7. O capítulo 7 nos traz muitos conselhos, né? Conselhos para o casamento, conselhos sobre uma vida nova de obediência, para as solteiras e para as viúvas. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Por tudo que nós temos aprendido para sermos transformadas, né, pelo nosso Senhor, através aqui do livro de Coríntios que Paulo nos deixou escrito com muito carinho, com muito amor, né? Esse capítulo Paulo responde às perguntas dos próprios coríntios sobre casamento, sobre sexualidade, sobre o celibato, separação e situações conjugais diversas. Então, é um capítulo que nos fortifica muito. Por quê? Porque é na palavra, é na verdade da palavra. Vamos orar? Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, meu Pai, aqui estamos nós, mais uma manhã, na presença do Senhor. Eu me apresento diante do Senhor, consagro a minha vida e esse ministério ao Senhor e declaro que toda a honra e toda a glória do Senhor. Seu Espírito Santo tem toda a liberdade de falar com cada uma de nós aqui, Pai. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Que a verdade seja revelada na intimidade de cada uma de nós. Vem, Espírito Santo. Toma o seu lugar de honra. Toma o seu lugar de honra na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, nos nossos negócios. Pai, nós declaramos que tudo é do Senhor. Em nome de Jesus nós declaramos. Agradecemos ao Senhor por mais um início de semana. O mais importante de tudo é que o Senhor está junto de nós. E isso é o mais importante. Saber que nós não estamos sozinhas nos fortalece, nos
fortifica, aumenta a nossa fé, nos traz a paz, nos dá a coragem e o ânimo que nós precisamos para esse dia. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por ser o nosso companheiro, por ser nosso conselheiro, nosso amigo Espírito Santo, aquele que nos constrange com o amor, que nos chama para mais perto nas horas que precisa. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Jesus, pelo seu amor por nós. Te amamos também. Pedimos que o Senhor fale com cada um de nós de uma maneira assertiva, de uma maneira que nós ficamos constrangidas verdadeiramente. É isso. Que nós ficamos constrangidas com a presença do Senhor, verdadeiramente. Estamos prontas, dispostas e disponíveis para ouvir o Senhor. Nós sabemos que o Senhor não escolhe os que estão prontos. O Senhor capacita todo aquele que está disposto e disponível. Estamos aqui. Usa-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor, como é o desejo do teu coração. Em nome de Jesus, nós agradecemos por esse momento desse dia. Amém. Obrigada, Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. O que mais nós vamos ver no capítulo 7? Nós vamos ver que Paulo traz para nós também sobre conselhos pastorais equilibrados, considerando a realidade cultural da época, né? Que cada região, cada época tem a sua cultura, seus costumes, suas leis. É sobre isso. A urgência também da volta de Cristo. Paulo fala sobre isso. E a liberdade cristã com responsabilidade, porque ter uma vida livre com Cristo não nos dá o direito de pecar, não é isso, tá? Mas é ter responsabilidade sobre a liberdade que nós temos de viver com Cristo. O tema central desse capítulo hoje é: seja qual for a sua condição hoje. Obrigada, Jesus. Seja qual for a sua condição hoje, casada, solteira, viúva ou separada, sirva a Deus com fidelidade. É isso. Vamos ler? Versículo 1 diz assim: agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu digo: já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também, o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Vamos entender o que Paulo nos diz aqui, até o versículo 5. Vamos terminar aqui até o 6, até o 7, né? Que diz assim, ó: não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Realmente, eu gostaria que todos fossem como eu. Porém, cada um tem o dom
que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro aquele. Então aqui, olha só, Paulo responde a um questionamento sobre o celibato. Embora o celibato seja bom, que é o casamento, né? Embora seja bom, o casamento é uma proteção contra a imoralidade sexual. Entende por quê? O casamento não é inferior, não é isso. É uma resposta sábia e santa. O casamento foi instituído pelo Senhor nosso Deus. Porque a família é um projeto de Deus, onde o homem e a mulher se unem e se tornam uma só carne, na presença do Senhor. O versículo 3 e 5 traz para nós sobre o dever conjugal mútuo. Porque Paulo diz que o homem deve se casar e a mulher também, para que não caiam na imoralidade sexual, no pecado. Como assim? Você deve estar perguntando. Entende que o versículo de 3 a 5 traz para nós que o marido deve cumprir os seus deveres conjugais com a mulher e da mesma forma a mulher com seu marido. Paulo ensina que no casamento há doação mútua dos dois lados. Os dois cedem, os dois se doam, entende? Principalmente na parte sexual. Ninguém deve negar intimidade por egoísmo, muito menos por manipulação. Não se esqueçam que quem faz manipulação na nossa vida é Satanás. Então a gente não deve se negar intimamente por manipulação, por troca de coisas, muito menos por egoísmo. O sexo no casamento, ele é santo e necessário. Foi instituído por Deus. É isso que Paulo nos traz. A não ser que, por um motivo de consagração, o casal resolva, em comum acordo, não ter relações por um período, para buscar uma santificação maior por um propósito, entende? E não por manipulação. Mais uma vez eu repito isso para você. Então, quando ele diz assim, digo isso como concessão, né? Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Ele fala no versículo 6, gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom com Deus. Assim ele diz. Então, Paulo aqui, ele era celibatário, certo? Mas ele reconhece que isso é um dom. É um dom. Quando a pessoa decide não se casar e servir só o Senhor, é um dom que requer muita santidade para que Satanás não tome a parte sexual da pessoa, para que a pessoa não caia em imoralidade sexual. Precisa de ter uma vida muito santa, de muita santificação, de muito jejum e oração, para que não sofra ataques noturnos, para que não caia em pecado em consciência. Entende? É isso que Paulo diz aqui. Quando o casal se nega, há uma brecha muito grande para Satanás entrar. Por isso, Paulo alerta que o casal deve manter relações sexuais. Casal, eu estou falando de marido e mulher, tá bom? Dentro de um casamento. Não estamos falando sobre vida de solteiro aqui, não. Nós estamos falando entre marido e mulher. É importante porque, imagina, nós sabemos que o homem tem as suas necessidades, certo? E Deus instituiu o relacionamento entre o casal. Quando a mulher, por egoísmo, por egoísmo, por birra, por qualquer coisa que seja, se nega ao seu esposo por um período prolongado, ele pode procurar meios que é o pecado. Isso também ao contrário, tá bom?
E quais são os meios do pecado? O que Satanás faz na mente da pessoa que está tendo a parte sexual negada? Ele entra trazendo o pecado, que pode ser o pecado da masturbação, que é um pecado terrível, por onde o demônio entra, e ali ele faz a pessoa acreditar que aquilo é normal, que pode ser feito, porque ele recolhe todo o sangue branco derramado. Entende? Ele recolhe todo o prazer que aquela pessoa teve. A pessoa acha que teve prazer sozinha, está muito enganada. O demônio estava bem ali, se aproveitando do prazer, estimulando a pessoa a ter prazer. Entende? Não negue. Não negue a sua relação íntima com o seu esposo. Ore a Deus para que cubra esse momento. Consagre ao Senhor esse momento. Para que nenhum demônio venha se aproveitar desse prazer. Entende? É muito sério isso. Nós, como esposas, temos que ter essa consciência. Assim como o marido também precisa ter essa consciência. Que não é normal. E você nunca está sozinho se você faz isso. Saiba que você está dando prazer aos demônios. Então busque o seu cônjuge para ter relações com ele. Da mesma forma, os maridos busquem suas esposas. E não sendo só o pecado da masturbação, tem o pecado da traição. Que aí o demônio começa a trazer, você não está tendo no seu casamento? Olha ali aquela pessoa. Está disponível. Entende? A maioria das traições nos casamentos acontece por conta da negação da área sexual. Tá bom? Então que isso aqui já seja um grande ensino para nós, para todos nós. Que vocês tenham consciência e que se algum de vocês estão nesse pecado da masturbação, eu desejo que vocês, em nome de Jesus, comecem a repreender, a orar, entrem em jejum, para que isso saia da vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém? O versículo 6 e 7, quando ele diz, né, ele reforça que o sexo no casamento é santo e necessário. E que ele escolheu o celibato porque isso é um dom para poucos, não é para todos. Tá bom? Olha só. O que diz aqui no versículo 8 assim: aos solteiros agora e às viúvas, ele vai se dirigir a palavra. Aos solteiros e às viúvas eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar como eu. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Então vocês já entenderam o que Paulo está dizendo aqui. Está muito bem claro. Ou você consegue mortificar as vontades da sua carne na área do desejo sexual, ou é melhor que você se case, para que você tenha relação sexual somente com o seu esposo. Amém? No versículo 9 diz assim, no versículo 10 diz assim: para os que já estão casados tenho um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não se case de novo, ou então que faça as pazes com o marido, e que o homem não se divorcie da sua esposa. Aqui, Paulo traz assim para nós. A mulher pedindo para que a mulher não se separe do seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. A regra geral é: não se separe. Entende? Se ocorrer separação, deve permanecer sozinho ou buscar reconciliação. Aqui ele continua dizendo assim: aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor.
Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Pois Deus aceita o homem que não é cristão, por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã, por ela estar unida com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Esposa cristã, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter certeza de que não vai salvar a sua esposa? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pelo conhecimento, pela verdade trazida, pela revelação da palavra do Senhor. E que todos os seus filhos e filhas, meu Pai, que recebem a palavra do Senhor hoje, entendam o quão grande é o amor do Senhor por cada um de nós. E assim será por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Entenda que aqui Paulo nos traz que Paulo nos ensina que se você é uma mulher cristã e o seu marido não é cristão, então você... Obrigada, Jesus. Se você permanecer junto com o seu esposo cristão, a palavra de Deus diz aqui. Cadê? Deixa eu ler de novo. É muito poderoso isso aqui. Obrigada, Jesus. Tá bom, vou dizer assim. Espírito Santo diz assim, para vocês compreenderem ao invés da leitura. A mulher em santidade santifica o seu esposo e o esposo em santidade santifica a sua esposa. Entende? Você, mulher, está em santidade. Todas as vezes que você tem relação com o seu cônjuge, você o santifica, mesmo que ele não seja cristão. E assim, dia após dia, através de jejum, da sua oração e do seu posicionamento, você levará o seu cônjuge ao Senhor, em nome de Jesus. E aqui é muito claro quando diz assim, no versículo 16, esposa cristã, como é que você pode ter certeza de que não vai salvar o seu marido? Como você pode ter certeza? Deus está vendo o que você está fazendo, entende? Veja que Paulo orienta os cristãos casados com os não cristãos, os cristãos que são casados com os não cristãos. Paulo orienta, se o cônjuge aceitar viver junto, permaneçam juntos. Há bênçãos espirituais que atingem a casa através do cônjuge cristão. Entende? Há bênçãos espirituais que entram na sua casa através do seu posicionamento, da sua santidade, através da sua busca. O Senhor sabe o que você está gerando. Não duvide disso. Ele sabe tudo que você está gerando todos os dias. Amém? Não se esqueçam, isso aconteceu comigo. Eu gerei primeiro. Eu busquei a santidade primeiro. Eu fui posicionada primeiro. Assim como você pode estar sendo na sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Então, não se sintam sozinhas. A palavra de Deus traz, você não está sozinho.
Há bênçãos especiais sobre a sua casa. Há bênçãos especiais sobre a sua casa. Quando existe um esposo ou uma esposa em santidade. Entende? Olha o versículo 17, quando diz assim, ó. Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. É essa a regra que eu ensino em todas as igrejas. Se um homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. E se um homem não judeu, que não é circuncidado, aceita o chamado de Deus, ele não deve circuncidar-se. Não faz diferença estar circuncidado ou não. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Você era escravo quando Deus o chamou? Não se preocupe com isso. Mas se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao Senhor. Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Deus comprou vocês por um preço, portanto não se tornem escravos de seres humanos. Irmãos, cada um deve continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus o chamou. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo. De Cantarabayashi. Veja que Paulo diz aqui de uma maneira muito clara que cada um deve permanecer diante de Deus na condição que foi chamado. Você foi chamado para ser escravo? Não se incomode. Assim Paulo diz. Foi chamado sendo livre? Não se torne escravo de ninguém. Não devemos ser escravos do homem. É isso que o Senhor diz através de Paulo. O foco de Paulo não é mudar de estado civil ou social. Não, não é esse o foco de Paulo. É ser fiel a Deus, seja qual for a sua condição. Seja qual for a sua condição agora. Solteiro, casado, viúvo, separado, escravo, livre, qual for. Deus deve sempre ser glorificado. Sempre. Deus pode ser glorificado na sua condição atual que você está agora. E é isso que você tem que fazer. É isso que você deve fazer. Glorificar ao Senhor. Tá bom? Sempre, 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 sempre. Em nome do Senhor Jesus. Entenda que o Espírito Santo me traz assim. Algumas mulheres, quando atingem um nível de santidade alto, na presença de Deus, muitas vezes ela se nega ao esposo, porque por falta de conhecimento, ela pensa que por o esposo não ser cristão, ele vai contaminá-la. Ele vai sujar a pureza dela. Não, não é isso. Não é isso que acontece. Você está em santidade. Você está posicionada no Senhor. Então você tem todas as bênçãos especiais sobre você, sobre a sua casa. E quando você tem o contato íntimo com o seu esposo, você o santifica. E os demônios que ele carrega vai tomando da unção que está sobre você. Vai recebendo da santidade que você está carregando. Entende? O Espírito Santo pediu para esclarecer isso muito bem aqui. Para vocês, mulheres. Isso também se for ao contrário, tá bom? Se for o esposo que está em santidade e a mulher na imoralidade. No momento de intimidade do casal, acontece isso. O que está no seu esposo de ruim, não te toca.
porque você está em santidade, mas a sua santidade passa para Ele. Amém? Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Continue de pé, orando pela sua casa, revestindo a sua vida com as armaduras de Efésios. Revista o seu marido também com as armaduras. Se você tem filhos, coloque a armadura sobre os seus filhos, para que toda flecha que vier bata em retirada em nome de Jesus. Use da autoridade que Jesus deu a você. Se Ele deu, por que você não usa? Se você está posicionado, você deve usar. E se você está começando a se posicionar, use também. O Senhor Jesus deu, por que não usar? Entende? Olha o versículo 25 agora, que vai trazer sobre os virgens, que são os não casados, e também as viúvas. Para os solteiros eu não tenho nenhum mandamento do Senhor. Porém, dou a minha opinião como uma pessoa que, pela misericórdia do Senhor, merece confiança. Por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu penso que é melhor para o homem ficar como está. Você tem esposa? Então não procure se separar dela. Você é solteiro? Então não procure esposa. Porém, se você casar, não estará cometendo pecado. E se uma moça solteira casar, também não estará cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas de cada dia que terão na vida de casados. Olha a sinceridade de Paulo. Paulo traz aqui que é preciso muita sabedoria para uma vida conjugal. Paulo nos traz que é preciso ter flexibilidade, comunhão, verdade, companheirismo. A verdade é uma das bases mais importantes no casamento. A mentira destrói o casamento, além de ser uma porta para Satanás. Ah, é só uma mentirinha. Não, não é uma mentirinha, é mentira do mesmo jeito. Então, se você vive uma vida de mentira, em nome de Jesus, começa a orar e jejuar para que isso saia da tua vida. Porque mentira é mentira, grande ou pequena. Você está servindo aos demônios. O diabo é o pai da mentira. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz: o diabo é o pai da mentira. Entende? Não, irmã. Não, Paulo não era casado. Paulo se manteve solteiro. Tá bom? É o que nós estamos lendo aqui. É o que nos trouxe aqui, a palavra do Senhor. Para que se mantenham como ele, aquele que não é casado. Ele está falando aos solteiros. Que se mantenham como ele no celibato. Mas, se for para manter solteiro, se for para ficar solteiro, na imoralidade sexual dos desejos sexuais, então é melhor que se case para ter relações sexuais com o seu esposo ou esposa, né? O homem com a esposa e a mulher com o esposo. Porque se for para ficar solteiro, tendo relações sexuais com os demônios, é melhor que se case. Se não tem voto de celibato, se não é o seu dom ser solteiro, em santidade, então é melhor que você se case. Porque é engano de Satanás, aquele que pensa que se masturbar é só entre você e você mesmo. Não, não é. Tá bom? A masturbação é um sexo com os demônios e ele se alimenta todinho do seu prazer e recolhe tudo aquilo, todo o orgasmo liberado ele recolhe. E você vai ficando presa cada vez mais. Vocês precisam saber disso. Tá bom?
Quem busca estudo na libertação aprende sobre isso. E já que a palavra de Deus fala sobre isso hoje, a imoralidade sexual, e Paulo orienta, é importante que vocês saibam, tá bom? Em nome de Jesus. Olha só, então aqui ele trouxe que, por causa da crise de um casamento, ele diz: penso que é bom o homem permanecer como está, só que ele alerta, como está se não for cair na imoralidade sexual dos desejos da carne. Porque se for para cair, então casa. Casa, casar mesmo, tá? Não é morar junto, não. É casar. Ele fala da crise atual. Possivelmente perseguição, instabilidade ou urgência de volta de Cristo. Ele fala isso aqui. Entre o versículo 25 e 28, ele fala: casamento é bom, mas quem é solteiro evita muitos problemas nesse contexto. Mas o solteiro tem que estar muito em santidade. Porém, ele deixa claro que casar não é pecado, casamento faz parte dos planos de Deus. A família é um projeto de Deus. Família é o projeto do nosso Senhor. Devemos cuidar da nossa família com zelo, com amor, com a presença do Senhor sempre. Mesmo que hoje você ainda esteja sozinha como cristão dentro da sua casa, continue, não pare, não desista. Em nome de Jesus. Olha o versículo 29, diz assim: irmãos, o que eu quero dizer é isso. Não nos resta muito tempo, e daqui em diante, os casados devem viver como se não tivessem casado. Os que choram como se não estivessem chorando. Os que estão rindo como se não estivessem rindo. Os que compram como se não fosse deles aquilo que compraram. Os que tratam das coisas desse mundo como se não estivessem ocupados com elas, pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. Entende? Que Paulo fala da urgência da volta de Cristo, como o mundo está. O tempo é curto, ele diz. É verdade. Não temos mais tempo para perder com, com coisas que te distraem com a volta de Cristo. Aqueles que têm esposa, aquele que tem esposo, vivam como se não tivesse. Assim ele diz. Pois a forma presente desse mundo está passando. Por que ele diz isso? Paulo ressalta, ele ressalta a perspectiva eterna. Obrigada, Espírito Santo. Paulo ressalta perspectivas eternas. Quais são as perspectivas eternas? Nossas prioridades devem estar em Deus, não apenas nos relacionamentos terrenos. Na eternidade, não tem cônjuge. Lembra do exemplo daquela mulher que casou com os 7 irmãos? Lá não tem cônjuge. Lá todos nós seremos como os anjos. Amaremos todos uns aos outros da mesma maneira. E lá ninguém é esposo de ninguém. Por isso Paulo alerta isso. O que ele está dizendo aqui, na maneira do nosso entendimento? Que nós não devemos idolatrar o nosso cônjuge mais do que a Deus. Entende? É isso que ele está falando. Continuem casados, mas vivam amando a Deus acima de todas as coisas. Senhor Deus em primeiro lugar, depois os outros. Cônjuge, filhos, parentela. Entende? É isso que ele fala aqui. Isso não significa negligenciar o cônjuge, tá bom? Não é isso. Vai continuar tratando, honrando, amando, cuidando, zelando, tudo, mas não mais do que Deus. Deus em primeiro lugar. Viver com os olhos no reino.
É isso que Paulo deixa aqui muito bem claro, tá bom? Imagina você conseguir levar toda a sua família para o reino, com a visão no reino, com a visão para a eternidade. Quando você é cheia do amor de Cristo, você não tem dependência de ninguém, de homens. Você não tem dependência emocional de homem nenhum. Porque você é cheia do amor, entende? Essa é a verdade que você precisa entender. É isso que você precisa compreender. É isso que Paulo fala aqui. Viva de forma que as suas prioridades estejam em Deus. Não seja dependente emocional de ninguém. O amor de Deus nos ensina a cuidar de tudo aquilo que temos, cuidar da nossa família, enquanto nós estamos aqui. Mas a nossa mente, os nossos olhos, nosso coração deve estar voltada para o reino, que é a vida eterna. Em nome de Jesus. O versículo 32 diz assim: eu quero livrá-los de preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo. Mas o homem casado se interessa pelas coisas desse mundo porque quer agradar a sua esposa e por isso é puxado para duas direções diferentes. Quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas desse mundo porque quer agradar o seu marido. Eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém a nada. Pelo contrário, quero que façam o que é direito e certo e que se entreguem ao serviço do Senhor com toda a dedicação. Entendem o que ele disse? Entenderam a revelação? Os solteiros têm mais liberdade e mais tempo para o serviço espiritual. Paulo não está desvalorizando o casamento. Entendam, ele não está fazendo isso. Mas ele está mostrando as vantagens práticas da solteirice para o reino. É isso que ele está fazendo. Aquele que não tem a responsabilidade com o casamento, ele tem mais tempo para servir, porque a vida dele todinha é dedicada ao Senhor. Mas nós, como esposas, nós temos o nosso tempo de dedicar ao Senhor e temos o outro tempo para dedicar ao nosso esposo, à nossa casa, à nossa família. O nosso tempo é dividido, entende? Nós, como esposas e esposos, nós temos menos tempo do que o solteiro. Porque nós temos responsabilidade sobre o nosso casamento. Porque assim nós decidimos viver. Entende que foi uma decisão sua se casar? A não ser que você casou com uma arma na sua cabeça. Você decidiu casar. Então, se você se decidiu, essa é a sua condição hoje. Mas qual foi o começo da leitura hoje? Independente de qual é a sua condição atual, devemos glorificar a Deus. Devemos sempre glorificar a Deus. Sendo casado, solteiro, viúva, separado, livre, escravo, como for. Devemos sempre glorificar a Deus, buscar a presença dele. É isso que Paulo disse. Mas ele trouxe aqui as vantagens de um solteiro. Que o solteiro tem mais tempo. Entendeu? Entendeu a revelação da verdade que Paulo veio trazer? É sobre isso. Olha o versículo 36. Aos que ficaram noivos, mas resolveram não casar mais, eu digo o seguinte: se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda é muito forte,
e que devem casar, então se casem. Não existe pecado nisso. Mas se pelo contrário, o rapaz não sente na obrigação de casar, se está mesmo resolvido a ficar solteiro e se é capaz de dominar a sua vontade e já resolveu o que deve fazer, então faz bem em não casar com a moça. Assim, quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. A mulher não está livre enquanto seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que case com um cristão. Porém, ela será mais feliz se ficar como está. Essa é a minha opinião, e eu acho que também tenho o Espírito de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o
uma verdade que nos constrange, uma verdade que faz a nossa mente em nome do Senhor Jesus, tá bom?
é um dom. Pode fazer para buscar a sua santidade. Jejum, oração, posicionamento. Entender que você precisa se revestir de muita oração, das armaduras, todos os dias, de manhã, de noite. Acordou de madrugada, tá tendo ataque? Ora, troca as armaduras, quantas vezes precisar. Entende? Orar no ambiente onde você dorme, consagrar ao Senhor o espaço, consagrar a sua cama, abençoar o lugar onde você descansa, pedir para que o Senhor acampe os seus anjos ao seu redor, até que eles percam suas forças, mas passar pelo processo de cura interior e libertação. O Espírito Santo está me falando agora. Sim, isso é muito importante, porque você não sabe o que os seus antepassados fizeram. Se a sua vida foi consagrada a demônios, entende? Não estou falando dos seus pais, dos seus avós, não, mas os antes, lá atrás. Nós nunca sabemos o que os nossos antepassados fizeram, quais foram os pactos que eles fizeram com os demônios através de simpatias, orações contrárias, rituais religiosos, feitiçaria, macumbaria, entende? Nós não sabemos.
E se lá atrás, na nossa 8ª geração, foi feito um pacto com demônios que todos que nascessem estavam consagrados a eles. E aí fica aquela repetição de maldição na família. Todos passam pelo mesmo problema. Ninguém se casa, não consegue casar, não por dom, mas por maldição. Ou se casa, se separa, não consegue gerar, passa por muitos abortos. Maldição, maldição geracional. Precisa passar por cura e libertação. Amém? Procura alguém da sua comunidade que possa te ajudar. Não sei se tem isso aí onde você está, né? Não sei de que cidade que você está falando, qual que é a sua cidade, mas busque ajuda. E se você sentir que você precisa passar por esse processo de cura e libertação e não tem ninguém que pode te ajudar, eu me coloco à disposição para glorificar o nome do Senhor, para honra e glória do nome do Senhor, tá bom? Me coloco à disposição para evangelizar você e fazer você passar por esse processo de cura e libertação. E não só para você, para todo aquele que está aqui nessa live e deseja passar. Todo o atendimento que eu faço é gratuito, sem custo nenhum, pelo Google Meet, tá bom? É um atendimento por vídeo. Por que por vídeo? Tem que ser por vídeo, porque você precisa ser evangelizada, você pode se manifestar, né? Eu não sei qual é a raiz do demônio na tua vida. E se o demônio se manifestar, eu preciso te ver para ter autoridade, para dominá-lo em nome de Jesus. Amém? É isso que nós aprendemos hoje. Que o demônio, ele ataca a nossa área sexual quando nós não estamos blindadas. E quando nós temos relação sexual com o nosso esposo, nós estamos nos blindando. O que a gente diz com o nosso cônjuge? Somos pertencentes um ao outro. E o demônio não tem espaço, porque a nossa vida sexual está completa. É essa a sua escolha. Você decidiu se casar? Então tem que ter uma vida sexual ativa. Se você não tem uma vida sexual ativa, você abre brecha para Lilith e seus demônios, Asmodeus e seus demônios, abusarem de você enquanto você dorme. Não dá essa brecha não, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigada, Jesus. Fecha seus olhos. Senhor Deus e Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, pelo precioso sangue de Cristo, nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que a Sua palavra nos trouxe nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, eu apresento ao Senhor cada um dos seus filhos e filhas que estão aqui presentes, meu Pai, nessa manhã. Consagro a minha vida também ao Senhor. Consagro esse ministério. Declaro que o Senhor tem toda a liberdade nesse ministério e nós estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor todos os dias. Toda a glória é do Senhor. Pai, nós te pedimos nessa manhã. Ensina, Pai, em nome de Jesus, cada um dos seus filhos e filhas a se blindarem contra as ciladas de Satanás. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida que está aqui. Em nome de Jesus, eu abençoo todo o casamento. Eu abençoo, Pai, a união de um casal, homem e mulher, de Bandarabayashe, em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, de forma que eu peço que os seus anjos selem agora com o sangue do Cordeiro esse casal, do topo da cabeça à sola dos pés. Que essa união, Senhor, seja para glorificar o nome do Senhor e que a santidade que está em um cônjuge ou nos dois permaneçam firmes
no teu poder, em nome de Jesus. De canta rabaiaxedas, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo agora a vida de todo solteiro que está aqui, Senhor. Toda filha e filho do Senhor solteiro, viúvas, em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, a vida dessas pessoas, para que a sua glória, o seu poder, desça sobre a vida de cada um deles. E peço ao seu Espírito Santo, em nome de Jesus, que os ensine, Pai, a se blindar, a se levantar em guerra, a se protegerem contra as garras de Satanás e seus demônios. Em nome de Jesus, Pai. Eu selo a vida de todo solteiro e toda viúva agora, em nome de Jesus, com o sangue de Cristo. Do topo da cabeça até a sola dos pés. Canta Ramayashe. Obrigada, meu Pai. Obrigada, meu Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor, porque a tua presença é santa e poderosa nessa hora sobre esse ministério. Que feridas sejam seladas para a honra e glória do nome do Senhor. Que libertações aconteçam para a honra e glória do nome do Senhor. Que mulheres se levantam como verdadeiras e fiéis servas do Senhor. Assim eu peço e declaro em nome de Jesus. Que homens se levantem como verdadeiros soldados, fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Pai, tudo que nós mais precisamos nessa vida é a tua presença. O Senhor é tudo de mais importante para nós. Muito mais importante do que tudo que nós temos. Guia, Senhor, os nossos passos, abre os caminhos, Senhor. Que toda corrente seja destruída em nome de Jesus. Corrente que nos prende na nossa área financeira, na nossa área emocional, na nossa área sexual, na nossa área familiar, Senhor. Que toda corrente vai sendo quebrada, destruída, dissipada pelo fogo do Teu Espírito Santo agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, com o Teu poder, abre as portas dos cativeiros espirituais. Todo aquele que está preso no cativeiro espiritual emocional, que vive em prisão emocional, em escravidão emocional, dependente do ser humano, sai desse cativeiro agora em nome de Jesus. Aonde você estiver, dê um passo à frente. Sai desse cativeiro agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia agora, em nome de Jesus. Eu selo a sua mente com o sangue de Cristo e declaro que a sua mente pertence ao Senhor. Coloque a mão na sua cabeça e declara: a minha mente é do Senhor. É o Senhor quem governa a minha mente, em nome de Jesus. A minha mente é como a mente de Cristo. A minha mente é governada pelo Senhor meu Deus. De Cantarabaiá. Eu não sou dependente mais emocional do homem. Declara isso sobre a sua vida. Eu não sou dependente emocional. Eu não estou mais na escravidão emocional. Declara isso em nome de Jesus. Eu sou livre emocionalmente. Eu só dependo do meu Deus, meu Pai, meu Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.
e glorifique o nome do Senhor. Deus abençoe o seu dia, a sua vida, a sua família, os seus negócios. Em nome de Jesus, tá bom? Até amanhã. Para honra e glória do nome do Senhor. Tchau.